Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão deste Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento todos os julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina de Mello, distintas autoridades aqui presentes, servidores da Casa. Que seja um dia abençoado para todos e para todas. Eu indago aos eminentes colegas se tem algum apontamento a ser feito quanto à ata plenária 8.618. Se não houver, consideremos aprovada. Eu anuncio que continua adiado em razão do pedido de vistos, processo número 2.1, 47.520, o 64.695 é o 2.2 e o 43.494, 2.3. Em mesa para julgamento, trago o processo da pauta eletrônica 0600-913, é um recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral. Tem como recorrente o José Pedro Gonçalves Taques, também como recorrente litisconsorte os partidos PSDB, PSB, PRTB, PPS, Avante, o PATRI, o PRP e Solidariedade. A parte recorrida é uma outra coligação formada pelos partidos PR, PV, PRB, PT, PTB, Podemos, PMN e PCdoB. Com a palavra o relator, Dr. Paulo César Alves Sodré. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela coligação A Força da União para determinar aos representados José Pedro Gonçalves Taques e coligação Segue em Frente Mato Grosso. A sentença recorrida ratificou a liminar concedida e reconheceu a propaganda irregular nas URLs de conteúdo específico, que é que eu nomino. Peço vênia para não ler. Na representação juizada pela recorrida, foi requerido tutela provisória de urgência para busca e apreensão de santinhos, placas, faixas, banners, adesivos e quaisquer outras propagandas em que o PRTB ainda constasse como integrante da coligação representada, ora recorrida, bem como a retirada das propagandas constantes dos perfis sociais, Facebook, Instagram, Twitter, etc., dos candidatos à eleição majoritária que contrariem a determinação judicial proferida nos autos do DRAP processado, aqui está o número do DRAP, processo sob pena de multa em caso de descumprimento da decisão. No mérito, pediu a confirmação dos pedidos liminares.
Asseverou o representante ao requerido em síntese que a coligação representante impugnou nos autos do processo o demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação impugnada, apontando inúmeras inconsistências nas atas dos partidos que compunham a agremiação de partidos. Nos referidos autos, o nobre relator, Dr. Ulisses Abaneda dos Santos, conforme demonstra a decisão anexa, deferiu parte do pleito liminar no seguinte sentido. Aqui, somente na parte que interessa, o Dr. Ulisses determinou que fosse excluído o PRTB da coligação e, em consequência, proibiu a produção de propaganda eleitoral pela mencionada coligação com menção e ou utilização de tempo e recursos em nome da referida agremiação PRTB. Nos termos do referido provimento cautelar, a coligação segue em frente ao Mato Grosso poderá produzir, e isso inclui, obviamente, distribuir propaganda apontando a sigla PSL, PPSDC, PSB, PRP, enfim, excluindo-se o PRTB até o julgamento final desta corte. Foi a decisão. Não é, todavia, o que vem ocorrendo, já que é representada, disse a autora, né? Vem produzindo e distribuindo massivamente material de campanha eleitoral irregular em que, sob a nomenclatura da coligação, aparece o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Ao agir desse modo, a representada desrespeita com o modo implicitamente exposto na legislação de regência. Finalizou argumentando que, ao fazer uso de meios propagandísticos que levem o eleitorado a acreditar que o PRTB integra o conjunto de siglas do qual é composta e representada, cria artificialmente a ideia de que o partido convencionou nesse sentido de integrar ao governo caso seja representado pelo táxi reeleito. Flagrante a ilegalidade cometida pelos requeridos, a pronta retirada da propaganda eleitoral produzida à medida que se impõe, a fim de minimizar seus efeitos e restaurar o império da norma. A tutela de urgência foi deferida parcialmente em plantão pelo Dr. Luiz Bertolucci, né? E consta aqui para que os representados no prazo de 24 horas excluíssem dos perfis da rede social as propagandas aqui mencionadas. Em estado de se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência dos pedidos. Em nova incursão nos autos, os representados apresentaram a contestação, sem contudo acrescentar fato novo. Na petição constante dos autos, o representante noticiou o descumprimento por parte dos representados da decisão desse juízo em relação ao conteúdo do Instagram, bem como insistiu no deferimento da busca e apreensão do material de campanha que estava na sede da coligação representada, pugnou ainda pela fixação de multa por descumprimento da decisão judicial. No despacho dos autos, determinei que fosse certificado pela Secretaria Judiciária com urgência se as postagens trazidas ao conhecimento desse juízo de fato se encontravam com a legenda do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, bem como para que, na sequência, fosse intimada a parte apresentada para se manifestar no prazo de 24 horas. Certidão dos autos atestou que constava nas referidas postagens a legenda do partido. Instado a se manifestar, os representados deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação dos autos. Na decisão sequencial, mantive o entendimento da decisão liminar concedida parcialmente com a ratificação da medida e a determinação ao Facebook Brasil Online para que promovesse a suspensão imediata, na verdade, a exclusão da veiculação da propaganda eleitoral regular na rede social Instagram. O Facebook informou que cumpriu a determinação. Ao se manifestar sobre o cumprimento da medida, a representante requeriu a procedência da representação, efetivando-se desde já o cálculo dos valores devidos a título de multa pelos candidatos. A sentença foi proferida, oportunidade em que foi julgado parcialmente por exemplo pedido. Os representados, ora recorrentes José Pedro Gonçalves Taques e coligação segue em frente ao Mato Grosso, interpuseram o recurso eleitoral, alegando em síntese que a adesão proferida no DRAP determinou a inutilização dos materiais confeccionados e que tivesse a legenda do PRTB apenas após o trânsito julgado daquela decisão. Tão logo recebida a notificação, os recorrentes determinaram a exclusão do conteúdo. Porém, é importante consignar que o candidato Rui Prado, assim como a candidata Selma Arruda, não integram a LIDE, ao passo que a responsabilidade acerca do conteúdo de suas páginas pessoais não são apenas deles. Ainda que se admita que algum colaborador da equipe do candidato e órgão recorrente pelo táxi tenha se equivocado e deixado de excluir a postagem, fato é que não ficou comprovado nos autos que aquele link constasse da decisão liminar tenha permanecido ativo. Esclarece desde logo que foi indicado somente um link da parte do representado Pedro Táxi e dos demais outros candidatos que não compõem a LIDE, né? E na sequência, em todo caso, o recorrente admite que possa ter havido uma falha da equipe da campanha, mas ainda que isso tenha ocorrido data máxima vênia, não justifica a imposição da sanção tão dura e pesada quanto aplicada. Foi aplicada a multa de R$90 mil de forma individual, o que totaliza R$180 mil. Ainda que de fato a falha tenha ocorrido, não há qualquer benefício recorrente. Poder-se questionar até mesmo a determinação de exclusão daquela postagem, pois ela foi feita apenas antes da decisão que excluiu o PRTB da coligação. Enfim, pede que seja aplicado o princípio da razoabilidade para minorar. Contra as razões da recorrida, a oportunidade em que requer a manutenção da sentença recorrida
ponderaram em síntese que a decisão liminar tinha determinado a publicação simultaneamente interrompida e não foram. E ele defende a correção da sentença, né? É o relatório, senhor presidente. Eu vou facultar a palavra à douta Procuradora Regional Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Desejando a todos um bom dia de trabalho e que tudo corra bem. Apenas vou manter a posição do Ministério Público já acostada nos autos. Mantida, então, retorna a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, eu vou ler apenas parte do voto, só vou explicar rapidamente, depois ler a parte, só me dirigir diretamente ao recurso. O que aconteceu nesse processo aqui? O doutor Ulisses, ao julgar o draft da coligação representada, entendeu liminarmente, a título de tutela de urgência, excluir o PRTB da coligação por irregularidade. E naquela oportunidade, o doutor Ulisses, com uma decisão muito clara, determinou que a coligação se abstivesse de fazer propaganda, colocando a sigla PRTB nessa propaganda. Então ficou muito claro. Não contente com isso, a coligação representante ingressou em juízo pedindo uma tutela de urgência para que ocorresse a busca e apreensão na sede da coligação para pegar todo o material gráfico e também que ela retirasse dos sites, redes sociais, a propaganda. O doutor Luiz Bertolucci, de plantão, entendeu que a busca e apreensão era uma medida desarrazoável, porque não havia prova que eles estavam distribuindo panfleto, mas entendeu que deveria ter retirado das redes sociais a propaganda. E assim determinou, inclusive, fixando multa para que isso fosse cumprido. Posteriormente, a autora da ação veio em juízo dizendo, olha, eles estão lá com a propaganda ainda, né? E aí, por conta disso, já de posse do processo, encerrado o plantão, eu mandei constatar e, de fato, a Secretaria do Juízo certificou que a propaganda estava. E um detalhe, quando a coligação representante veio aos autos, ela, diligentemente, ela tirou foto do jornal do dia para provar que havia veiculação da propaganda ainda nas redes sociais, comprovando a contemporaneidade. Ainda assim, a Secretaria certificou que a propaganda estava nas redes sociais. Aí eu determinei, já que a coligação não cumpriu de moto próprio, eu determinei ao Facebook que retirasse a propaganda das redes sociais e o Facebook assim o fez. Então esse é o cenário fático. Então eu não vou ler a sentença, que a sentença é apenas reprodução desse cenário, que na sentença eu confirmei a multa estipulada pelo Dr. Luiz Bertolucci e multa de R$10.000 por dia, né? E aí eu passo aqui apenas as considerações do recurso. Quanto à alegação da recorrente da suposta ausência da prova de que o link da página do representado Pedro Táxi não estaria ativo, reproduzo parte das contrarrazões da recorrida. A decisão liminar tinha sido clara a não mais poder, excelências, determinando com todas as letras que as publicações fossem imediatamente interrompidas e não foram. Tanto que em 28 de agosto de 2018, a recorrida juntou aos autos petição onde, na página 3, trazia como prova a postagem no Instagram de Pedro Táxi juntamente com o Jornal do Dia. Prova inarredável. É o que acabei de mencionar. Além disso, digo eu, após a Secretaria Judiciária ter certificado que ainda constava nas referidas postagens a legenda do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, oportunizei a manifestação dos representados que deixaram o prazo transcorrer em Alves. Os próprios recorrentes reconheceram o descumprimento ao afirmar no recurso que, em todo caso, os recorrentes admitem que possa ter havido uma falha da equipe de campanha, né? Por fim, a empresa Facebook Online no Brasil veio aos autos informando que ela, Facebook, cumpriu a determinação judicial e excluiu as URL das propagandas impugnadas. Ora, se as propagandas não estivessem mais ativas, o próprio provedor teria informado tal fato a esse juízo. Então, afastado desse aspecto. Quanto à alegação de que a propaganda foi exercida conforme a legislação eleitoral, pois a postagem foi feita antes da adesão que excluiu o PRTB da coligação, devendo, portanto, aplicar seu disposto no artigo 41 da lei de regência, igualmente não merece prosperar. Isso porque, se a decisão nos autos do processo, no tal proferida pelo doutor Ulisses, não foi suficiente para que os recorrentes interpretassem a necessidade de exclusão de todo e qualquer expediente publicitário que constasse a sigla do PRTB, não se pode usar o mesmo argumento em face da decisão liminar proferida pelo Dr. Luiz Bertolucci, que foi extremamente clara. Eila, ante o exposto, recebo a presente representação, defiro em parte pedido liminar,
na presente apreensão para tão somente determinar que José Pedro Gonçalves Taques e a coligação, no prazo de 24 horas, excluam os perfis da rede social alusiva à propaganda eleitoral identificadas pela URL. Então, a obrigação estava clara pelos dois comandos judiciais. Em relação ao argumento da recorrente, a coligação segue em frente em Mato Grosso, no sentido de que não pode ser imputada a responsabilidade pela propaganda irregular inserida nas redes sociais dos candidatos ao Senado e vice-governador, respectivamente Selma Arruda e Rui Prado, tem que tal argumento também não prospera, e isso por 3 fundadas razões. A primeira porque, ao ser deferida a liminar, a representada veio aos autos e fez a sua defesa e naquele momento não alegou a sua falta de responsabilidade pela propaganda nas redes sociais da candidata ao Senado e do candidato a vice-governador. A segunda porque se a coligação recorrente tivesse ao menos demonstrado que adotou as medidas necessárias para que os candidatos aos cargos majoritários acima mencionados excluíssem a propaganda irregular, e essa só não for excluída por inércia ou resistência de tais candidatos, poderia até se pensar em isentar a coligação da responsabilidade pela multa. Ocorre que a coligação sequer se manifestou nos autos quando foi intimada para falar da persistência da irregularidade, ou seja, não provou que tenha adotado qualquer medida para cumprir a decisão judicial. Terceira, porque não se trata de condutas imputadas originariamente aos candidatos aos cargos majoritários. Aí que é relevante. A proibição foi direcionada à coligação por ocasião da impugnação ao DRAP e depois renovada perante o juízo da propaganda e nasceu de ato praticado pela própria coligação. A sua responsabilidade, portanto, é originária. A ela caberia envidar todos os esforços necessários para regularizar a propaganda e comprovar tal esforço em juízo. Tal não foi feito. A respeito da proporcionalidade do valor da multa diária fixada em R$10 mil, entendo que não merece questionamento, eis que, mediante simples consulta ao sistema Divulgacand, conta do TSE, podemos constatar que a campanha majoritária da coligação do órgão representado, Pedro Taques, declarou como total de recursos recebidos até o presente momento a cifra de R$1.815.700, conteúdo, portanto, uma soma considerável. Ela tinha recurso financeiro para pagar essa multa. Trata-se de uma das mais fortes e estruturadas coligação que participa dessas eleições, bem como de um candidato à reeleição ao importante cargo de governador do estado de Mato Grosso. A multa estipulada tem um que é extremamente proporcional ao respeito ao cumprimento das decisões judiciais que os recorrentes deveriam ter tido para com o Poder Judiciário. No que diz respeito à alegação dos recorrentes que foi aplicada a multa de R$90 mil de forma individual, que totaliza R$180 mil, mostrando-se desproporcional a sanção aplicada à gravidade da conduta, traga a colação ao presidente do STJ que infirma tal assertiva. O primeiro precedente: o valor total fixado a título de astrente somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional, que eu já digo que não foi, e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora inércia do próprio devedor. Aqui uma parte, foram 9 dias de inadimplência, e só cessou porque esse juízo teve que intimar o Facebook para excluir. Mesmo intimada, ela se mostrou reticente, mantendo a desídia. Então, na verdade, os 90 mil para cada um é 10 mil por dia que eles negligentemente não cumpriram. O outro precedente é o mesmo sentido. Como se observa dos presentes autos, o montante final alcançou o valor de R$90 mil individualmente, única e exclusivamente em face da desídia dos recorrentes em cumprir a inequívoca ordem judicial. Ante o exposto, por não vislumbrar elementos jurídicos fáticos aptos a modificar o entendimento constante da sentença recorrida, nego o provimento do recurso e mantenho intacta a sentença proferida. É como voto, senhor presidente. Antônio Veloso Peleza Júnior. Relator. Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanho do outro relator. Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos. De acordo. Dr. Ricardo Gomes de Almeida. A unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Eu agradeço a participação do Dr. Paulo e, obviamente, aqui desejando que sucesso à frente da coordenação da propaganda eleitoral. Obrigado, presidente. Em mesa, na sequência, é o processo eletrônico 0600-987, da relatoria do Dr. Jacques Francisco Coleta Coutinho. É um recurso eleitoral, representação da propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartazes, faixa, outdoor,
eleição do corrente ano. Aqui há uma coligação formada pelo PR, pelo PV, pelo PRB, pelo PT, PTB e Podemos, e tendo como parte recorridas e litisconsortes o senhor Mauro Mendes Ferreira, Otaviano Olavo Pivetta, e também os partidos do DEM, do PDT, do PSD, PSC, MDB, PHS, PTC. Com o parecer escrito é pelo provimento do recurso eleitoral. Com a palavra, doutor Jacques. Trata-se de recurso... Peraí, senhor presidente, só colocar aqui na outra tela que é melhor. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação à Força da União em face da sentença proferida por esse magistrado, juiz auxiliar da propaganda, que confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou parcialmente procedente o pedido efetuado pelo ora recorrente em desfavor de Mauro Mendes, Otaviano Olavo Pivetta e Pra Mudar Mato Grosso, a coligação Pra Mudar Mato Grosso, deixando de condenar os representados a multas em razão do cumprimento imediato da determinação exarada por esse juízo, quando da apreciação da medida liminar. Segundo a inicial, os representados, ora recorridos, realizaram em 4 de 9 de 2018 suposta propaganda eleitoral em posto de combustível, localizado na rua Carminho de Campos, esquina com a General Melo, nessa capital. Ainda segundo a inicial, houve cometimento de duas irregularidades. Primeiro, porque a propaganda foi realizada em bens de uso comum, posto de combustível, e ainda porque o banner continha aproximadamente 7,5 metros, caracterizando propaganda via outdoor, em descumprimento aos artigos 14 e 21 da Resolução 23.551. Ainda segundo a inicial, na exordial foi requerida a aplicação de multa prevista no artigo 39, parágrafo 8, ou subsidiariamente a multa prevista no artigo 37 da referida lei. Deferir a tutela de urgência, determinando a imediata retirada da propaganda indicada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. Os representados contestaram tempestivamente, pugnando pela improcedente da vertente lide, uma vez que a propaganda questionada não seria de sua responsabilidade, mas mesmo assim procederam à retirada tempestiva do objeto considerado propaganda. E alegaram ainda a ausência de elementos comprobatórios do seu dimensionamento. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela total precedência da representação, em virtude da instalação de outdoor em local de acesso ao público, caracterizando propaganda eleitoral ilícita. A representação foi julgada parcialmente procedente, sendo ratificada a liminar concedida, mas deixou de condenar os representados à multa em razão do cumprimento imediato da determinação exarada por esse juízo. Em sede recursal, a coligação à Força da União requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que a representação eleitoral seja julgada totalmente procedente e haja condenação dos recorridos ao pagamento de multa por realização de propaganda eleitoral irregular. A certidão de ID 81243 atesta a tempestividade recursal. O recurso foi recebido e devidamente intimado, os recorridos ofertaram contra-razões, salientando que em que pese o inconformismo da recorrente não lhe assiste razão, uma vez que restou incontroverso que nem os candidatos nem a coligação foram responsáveis pela veiculação da propaganda, bem como não tinham prévio conhecimento desta, e que após a notificação desse tribunal, a propaganda foi imediatamente retirada. Em razão da retirada da propaganda, no prazo estabelecido da decisão liminar, a aplicação da multa é incabível, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504. E, ao final, requereram o julgamento totalmente improcedente do recurso eleitoral, pois incabível a aplicação da multa neste caso. É o relatório. Eu ouço a da Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao relator para o voto. Excelência, a questio iuris da presente representação surge em 2 pontos. O primeiro diz a respeito à propaganda eleitoral em bens de uso comum, em caso posto de combustível. O segundo, sobre a propaganda eleitoral mediante banner, assemelhado ao outdoor. Com relação ao primeiro ponto, não há dúvidas que o
posto de combustível onde se encontrava a indigitada propaganda para fins eleitorais se inclui no conceito de bens de uso comum, posto que o artigo 37, parágrafo 4º preceitua. Aí que eu trago o parágrafo 4º. O artigo 37 da Lei 9.504 veda qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens de uso comum, posto de combustível. Aí trago também o artigo 37. Contudo, a multa só é aplicável caso o beneficiário ou responsável, após a notificação e a comprovação, não restaurar o bem. Aqui eu trago o parágrafo 1º que fala o seguinte: a veiculação da propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo, sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem, e caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Nesse sentido, já decidiu esse sodalício. Aí eu trago também uma jurisprudência do eminente par Pedro Sakamoto. No caso em apreço, os recorridos representados, após a notificação, aduziram que desconheciam a mencionada propaganda, afirmando inclusive que não autorizaram a sua veiculação. Afirmaram ainda que o posto de combustível está desativado. Todavia, cumprindo a decisão liminar, retiraram o digitado banner do local, fato constatado pelo oficial de justiça. Logo, claro está a prática da propaganda eleitoral irregular para fins de determinação de sua retirada, mas não para fins de aplicação de multa, haja vista a disposição do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, que excetua as situações de restauração do bem, o que deveras restou cristalino no caso em apreço. Importante consignar que o posto de combustível, considerado pela Lei das Eleições como bem de uso comum, mesmo que desativado, continua sendo local de acesso ao público, não elidindo assim a vedação da veiculação da propaganda de qualquer natureza. Entretanto, após a sua notificação, os recorridos restauraram o bem, fato este comprovado pelo oficial de justiça através do auto de constatação acostado nos autos. No tocante ao segundo ponto, ou seja, as dimensões irregulares, o artigo 39, parágrafo 8, preceitua que é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive eletrônico, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Destaco que a certidão de mandado ID 68536 atestou a impossibilidade da aferição das medições da propaganda, em decorrência da sua anterior retirada do posto de combustível citado nesses autos. É sabido que o citado dispositivo não condiciona a aplicação da multa à retirada da propaganda, ainda que cumprida a notificação da Justiça Eleitoral, retirando-se o outdoor impugnado, a parte sujeita à penalidade pecuniária. Ademais, mesmo que pudéssemos considerar pelas fotos juntadas nos autos que a indigitada propaganda ultrapassou os limites previstos na legislação de regência, não obstante a resignação do recorrente, o fato é que o artigo 40b da Lei 9.504 exige que a representação seja instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário para a aplicação da multa prevista no artigo 39, parágrafo 8 e 21 da Resolução 23.551. E aqui eu trago ela. Este prévio conhecimento somente estará demonstrado caso o intimado da existência da propaganda irregular não providenciar sua regularização, nos termos do artigo 101 e parágrafos da Resolução 23.551 e 40b. Aí eu trago também uma jurisprudência nesse sentido, sobre o conhecimento prévio, e no final eu entendo que eu nego provimento ao recurso, porque não ficou comprovado o prévio conhecimento dos responsáveis pela propaganda. É como eu voto. O colega está encaminhando voto no sentido de desprover. A corte assente, anula o voto do relator? Então todos proclamam o resultado. Então o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Eu convido o diretor a fazer a leitura dos acordos em sessão. Publicação em sessão. Processos julgados na sessão número 8.618, do dia 4 de outubro de 2018.
Acórdão número 26971, processo 0600-923-35. Acórdão número 26972, processo 0600-574-32. Acórdão 26973, processo 0600-575-17. Acórdão 26974, processo 0600-930-27. Acórdão número 26975, processo 0601-465-53. Processos julgados na seção 8.619, no dia 7 de outubro de 2018, hoje. Acórdão número 26976, processo 0600-913-88. Acórdão número 26977, processo 0600-987-45. Era isso, senhor presidente. Eu suspendo a presente sessão, ela retornará às 16 horas. Eu agradeço por hora a participação de todos. 16, não é? Podemos ser às 16h30. 16h30. Sim. Só tem que dar tempo de chegar no Centro de Eventos Pantanal, né? Porque nós temos que deslocar até o Centro de Evento Pantanal. Acho que 16 era mais seguro. Não se vai se encerrar, ela vai suspender novamente, nós vamos dar uma parcial, vamos suspender, ela vai continuar lá no Centro de Evento Pantanal. Por isso que eu fiz aquela observação, que o local lá será se tivermos a totalização. Se não houver nenhuma intercorrente, né, aí nós vamos encerrar lá. Então, fica confirmado às 16 horas. Eu agradeço a todos. Então, boa tarde a todos. Reabrindo então a sessão desta data e indago então se algum processo em pauta para julgamento. Então, não havendo nenhum processo em pauta para julgamento, novamente então suspendemos a sessão para dar continuidade dessa feita no Centro de Evento Pantanal, onde será feito a apuração dos votos, de modo que todos os membros da Corte deverão se dirigir ao Centro de Evento do Pantanal. Então, está suspensa a sessão novamente. Obrigado.